Boa noite, minha galera. Se tem mais gente ansioso como eu para saber sobre esse caso Gritzbar, então se prepara que tô trazendo notícias quentes, já vou soltar agora. Vamos pro vídeo. Vídeos e informações exclusivas, investigações paralelas. O caso Vinícius Gritzbar vive momentos decisivos. Existe muito mais em jogo do que a solução de um caso emblemático. Levantamentos de diferentes polícias encontram diferentes caminhos. Solução definitiva de uma execução em pleno aeroporto internacional que assombrou o país? Ou uma espécie de cortina de fumaça para encobrir detalhes incômodos? Cabrini, hoje você está trazendo novas revelações e desdobramentos dessa pesquisa minuciosa que você está fazendo sobre o caso. Você está inteiramente certa. Vamos então juntos acompanhar a grande reportagem de hoje. As ligações secretas do caso Gritzbar. Imagens exclusivas. Revelações decisivas. Qual era o valor que o senhor tinha falado que o Dr. Fábio Laíde tinha solicitado do Dr. Ivelson com ele e o Eduardo? Desse tal pendrive, 30, 40 milhões de reais. A temporária, ele não aumentava mais aquilo lá, o que eu estava passando. Eu falei para o Ivelson, oferece do que eu tenho na minha conta corrente, 2 milhões de reais, 3 milhões de reais. Aí eles tiveram uma nova reunião e falou, agora nem se pagar os 30, porque eu já recebi de outras pessoas. Nunca ninguém exigiu ou solicitou qualquer tipo de valor ou vantagem para ele. Nunca receberam nada, então, dele. Nada, zero, doutor. Investigação ímpar. Uma busca frenética, muitas vezes em alta velocidade. Nas ruas, uma verdadeira caçada. Objetivo: prender os mandantes do assassinato de Vinícius Gritzbar. Seriam eles realmente as últimas peças que faltam para a Polícia Civil fechar a investigação do assassinato que parou o maior aeroporto do país? São dois homens que estiveram bem próximos a Vinícius Gritzbar e que agora passaram a fazer parte de sua extensa lista de desafetos. Emílio Carlos Castilho, o Cigarreira, 44 anos, longa ficha criminal, passagens por tráfico, porte de armas, falsidade ideológica, associação criminosa. Um homem da linha de frente no PCC, com ramificações do Comando Vermelho, de quem agora estaria recebendo proteção. Ele é nascido no Rio. A parte da movimentação de tráfico, tanto de droga como de arma, ele fazia com a Vila Cruzeiro. Então ele tem a cobertura de traficantes do Rio para que ele fique por lá. E seu comparsa Diego Santos Amaral, o Didi. Ele é primo de Cauê do Amaral Coelho, apontado como olheiro que descreveu o passo a passo de Vinícius dentro do aeroporto de Guarulhos até ser assassinado. A gente acredita que o Didi está na Bolívia. Então, agora o passo vai ser rastrear esses locais onde eles possam estarem escondidos para tentar fazer a captura deles. Cigarreira e Didi teriam participado do suposto sequestro sofrido por Vinícius em 2022. Veja o que ele diz em sua única entrevista concedida a mim. Como tudo aconteceu? Uma pessoa me ligou marcando uma reunião para ir no advogado para resolver a questão do espólio. Eu fui, começam a chegar pessoas. Que pessoas? Chega a Didi, o Mole, chega a Branquinha, tinham diversas pessoas, Cabrini. Foi anunciado em algum momento que se tratava de um sequestro? A partir do momento que eles me colocam dentro de um carro, no meio, todo mundo armado, sim, né? E sem o celular. E meses depois, em sua delação premiada. O senhor mencionou, durante a leitura do outro anexo, um aspecto relacionado ao desbloqueio de bens do seu tio e do seu primo, que esses bens estariam sendo vendidos. Sim. O senhor pode ser mais específico nesse ponto, por gentileza? Os imóveis foram desbloqueados e os corretores já estão ofertando com preços inferiores os imóveis, porque esses imóveis, na verdade, eles não são do meu primo, eles são de terceiro. E aí eles foram negociados no DEIC para não serem alguns bloqueados. Então tem imóveis que estavam no bloqueio e tem imóveis que não estavam no bloqueio, que pertencem à pessoa de nome Emílio Carlos Gonçalves Castilho. Então essa pessoa era um procurador da justiça, ele diz que ele tem a chave do DEIC.
Cigarreira aparece em outra delação premiada de Vinícius. As declarações foram feitas menos de um mês antes de sua morte. Falaram que nem se eu pagasse 60 milhões, me livrariam, pois o Cigarreira já tinha acertado para me colocar como alvo principal. Um acerto de contas. Vinícius é acusado de dar um golpe milionário no PCC e de mandar matar um dos líderes da organização, Anselmo Santa Fausta, e seu motorista. O Cigarreira era contra, acha que ele tinha que ter sido executado naquele tribunal do crime e ainda fez delação para o Ministério Público, uma delação em que ele dava nome dos membros, né, da facção criminosa e dos negócios ilícitos deles para lavagem de dinheiro. A poucos quilômetros daqui, uma investigação corre em paralelo. Dessa vez é conduzida pela Polícia Federal. Os desdobramentos de uma operação explosiva. Este é o exato momento em que a casa do investigador Eduardo Monteiro é alvo de agentes federais. Um imóvel de luxo em Bragança Paulista, interior de São Paulo. Monteiro é um dos presos na Operação Tácitos. Aqui como ficou o apartamento do delegado Fábio Baena. Os dois estão na lista de agentes públicos denunciados por envolvimento com o PCC. Suas ações passaram a ser questionadas após terem seus nomes revelados em nossa investigação. Eu estou te apresentando o áudio do delegado do caso me ligando. Nome dele? Fábio Baena. Na audiência, eu já falei, se precisar de mim, a gente vai conversar com o advogado e advogar. Por que no programa do Cabrini, quando eles põem uns áudios, o Cabrini pergunta para ele, mas o que é isso? Ele fala, talvez é arrependimento. Por que ele não fala que esses áudios serviria para extorquir ele ou a família dele? Ele mente sistematicamente. Aí agora aqui o chefe dos investigadores. Nome dele? Eduardo Monteiro. Que ele diz que não vai acontecer nada na corregedoria porque a tia dele é a atual corregedora. É o cara que mandou matar 2 caras da cúpula do PCC, roubou essa... Não sei quanto fala, doutor, de 600 a 3 bilhões que mandou roubar. O cara é um cara milionário, achou que ele ia ludibriar a lavagem de dinheiro e o homicídio desqualificando os policiais. Mas o senhor não pensou na hora, viu que era ele falando, desligar na hora. Queria ver o que ele tinha pra falar. Ah, doutor, dá um jeito de encostar em alguém pra te ligar, você fica com medo, doutor. O medo é florar-se. Aqui uma testemunha importante surge na história. Tatiana, a ex-mulher de Vinícius. É ela que aparece nesse vídeo. Do outro lado da linha está o delegado Fábio Baena. Eu não vou esquecer nunca mais. Porque pra mim, quando você entrou aqui, foi a salvação da minha família, de verdade. Só que depois que tudo que foi acontecendo, eu não sou uma pessoa burra, eu sou inteligente pra caramba. Eu li e reli aqueles inquéritos. Tatiana estava casada com Vinícius quando ele foi preso em 2022. Sua identidade vai ser preservada, mas suas declarações precisam vir à tona. Eu acabei ficando bem nervosa com a ligação e tomei o celular da mão do Vinícius. É sério que o delegado que prendeu e fez tudo que fez até hoje tá ligando falando que vai ser testemunha? Como juridicamente isso é possível? Eu fiquei pensando, sabe? Um fornecedor do meu pai começou a me ligar insistentemente. Eu atendi essa ligação, ele coloca o Vinícius na chamada de vídeo. O Vinícius começa a dissimuladamente me ameaçar. Você acabou com a minha vida, você não podia ter feito isso. Se você for um cara inocente, eu falei, a gente acaba te sendo... Provavelmente você é rolado como testemunha. Você tinha o telefone do Vinícius salvo nele? Não, eu nunca tive o telefone do Vinícius, nunca encontrei o Vinícius, nunca liguei pro Vinícius, não tenho telefone. O que tem um número salvo aqui, Vinícius Gritzbach. Não, no meu telefone não. Celulares apreendidos examinados pela Polícia Federal. E assim são identificadas ao menos 7 ligações entre o delegado Fábio Baena e Vinícius Gritzbach. Elas acontecem cerca de 2 meses antes de seu assassinato e logo que a colaboração premiada dele veio à tona. 30 minutos depois da execução de Gritzbach, Baena e Monteiro trocam mensagens pelo WhatsApp.
E aqui, nesse ponto, um personagem ainda obscuro aparece na história. Ele atua no anonimato, se esconde atrás da tela de um computador como esse e usa o mesmo codinome dado à operação da Polícia Federal, Tácitos. Afinal, quem é ele? Alguém que tinha algo a cobrar de Vinícius ou que só está procurando tumultuar o trabalho dos investigadores? Eu apurei junto a diversas fontes ligadas a essas mesmas investigações que Tácitos age regularmente com ameaças e aparentemente sem medo de que sua identidade seja revelada. Tivemos acesso a dezenas desses e-mails, alguns deles enviados ao próprio Vinícius Gritzbach. Você não irá usufruir do patrimônio às custas do sangue dos parceiros lá. Dias tristes e ruins estão por vir e afetarão profundamente todos os Gritzbach. 3 dias antes da morte de Vinícius, ele recebe a seguinte mensagem do mesmo Tácitos. Sugiro que comece a se despedir do seu pessoal. Lembre que o tempo será o seu pior inimigo. Me pague os $950 mil referentes ao meu prejuízo com as casas-cofre. A sua morte será feia. O valor seria resultado de uma possível extorsão feita por 2 investigadores ligados a Vinícius. Valdemir Paulo de Almeida, o Xixo, e Valmir Pinheiro. Eles foram detidos em 13 de setembro de 2024, acusados de receber R$800 mil de criminosos para não levar adiante investigações sobre tráfico internacional de drogas. Em dezembro de 2024, o mesmo remetente Tácitos decide fazer contato com o delegado Fábio Baena, de quem ele também cobra o suposto prejuízo. Então quer dizer que quando você fez o convite para ir até a sua delegacia, você estava em conluio com os outros 2 vermes? Cada um de vocês pôs a mão em pelo menos 2 milhões do meu dinheiro, correto? O dinheiro que você lavou é meu, e dinheiro meu é sagrado. Fede a sangue. Em resposta, Fábio Baena diz que a transferência dos policiais para a delegacia que comandava foi feita sem o seu consentimento. Eu consegui tirar os 2 de lá com muita rapidez. Eles não trabalham do meu jeito. Tenha certeza que eu nunca coloquei a mão em seu dinheiro e jamais colocaria a mão em dinheiro adquirido pelo roubo que você relatou que esses 2 policiais fizeram. Quando te disse para ir até mim, você poderia ter ido. Se informe quem eu sou, se a minha palavra tem valor. Eu te vi que você respondeu ele algumas oportunidades ali. Sim. Qual que é a situação? Você sabe quem é? Qual que é esse vínculo, essa relação desse cara? Começou esse e-mail? Eu recebi um e-mail desse Tácitos me ameaçando de morte. Quando eu recebi esse e-mail, eu fiquei muito preocupado de ser uma armadilha para mim. Então eu respondi. Valdemir Paulo de Almeida, o Xixo, e Valmir Pinheiro também são citados por Vinícius em sua delação premiada. Tinham 2 policiais na minha casa. E aí o telefone tocou, eu pus para gravar, era um Ahmed Hassan Saleh oferecendo R$3 milhões para eles me pegarem. Esse é o áudio da ligação. Vai. Pensa nos 3, vai pensando e me fala depois. Eu não me lembro do contexto dessa conversa, mas eu tenho certeza que eu não falei isso, que eu não prometi cabeça de ninguém. O advogado Ahmed Hassan Saleh foi preso na mesma operação da Polícia Federal, que levou para a cadeia 5 policiais civis e 2 empresários. Os levantamentos da Polícia Federal apontam que os policiais presos na operação atuavam em conjunto no recolhimento de valores obtidos por corrupção e a respectiva distribuição das quantias, inclusive para autoridades superiores. Além disso, o senhor tem conhecimento de amizade na Polícia Civil que o Vinícius Gritzbach tinha? Não, doutor, que eu me recordo. Ele é amigo de alguém, de policiais? Tô te perguntando. Não. Se ele é. Não é? Meu conhecimento eu não tenho, doutor. Não tem conhecimento. Mas da equipe do senhor, não? Não, com a minha equipe, não. A Polícia Civil considera o caso concluído e diz não ter dúvidas de que os 2 mandantes contrataram os policiais militares, Cabo Denis Martins, Soldado Juan Rodrigues e o Tenente Fernando Genaldo. Estamos agora a caminho de Sorocaba, cidade a 100 quilômetros de São Paulo.
É noite de sábado, nesse momento estamos dirigindo na zona rural de Sorocaba, interior de São Paulo. Estamos seguindo esse carro vermelho. Esse carro está sendo dirigido nesse momento pelo advogado Mauro Ribas, o advogado que sofreu um atentado exatamente aqui no sábado, dia 1º, nessa mesma hora, 10 horas da noite. É uma estrada muito precária e ele vai se aproximando de onde o carro dele foi baleado. Vejam só, Mauro Ribas defende 3 policiais militares acusados de envolvimento no assassinato de Vinícius Gritzbach. Esse é o local onde o carro de Mauro Ribas, o advogado, foi baleado. Essas imagens mostram as consequências do atentado sofrido pelo advogado. Advogado Mauro Ribas, como o senhor foi atacado? Cabrini, eu desci do veículo, fui até o container, peguei a chave quando eu estava sentando no veículo novamente que eu fui atacado. Quais foram as consequências para o senhor? Cabrini, vou estilhaço no olho, tá uma dificuldadezinha na recuperação, mas está recuperando, graças a Deus fui muito bem atendido no dia, então a gente está com boas perspectivas. A quem o senhor atribui esse atentado? Cabrini, internamente, a este caso que a gente está defendendo, Vinícius Gritzbach. O senhor tem consciência de que, nesse momento, o DHPP acaba de concluir que Cigarreira, líder do PCC, contratou policiais militares, e o senhor os defende, justamente para executar o Gritzbach. Como é que o senhor recebe isso? Recebo de forma surpresa, porque para mim é prematuro, é precoce essa decisão, e ela, mais do que isso, ela não vem fundamentada em prova real dos autos nenhuma. Genauro, Juan e Denis não estiveram no aeroporto de Guarulhos na data dos fatos. Aí eles vêm e trazem essa situação desse cigarreiro que eu não sei quem é, nunca ouvi falar, não sei de caminho, não apareceu no processo, trazem ele como mandante. Ele não contratou os seus clientes para executar o Gritzbach? Nunca. Como diz o DHPP? Meus clientes nunca tiveram contato com esse indivíduo. E quem então teria sido o mandante? Para mim, não só o mandante, como executores. Está diretamente ligado a policiais civis que foram delatados. Um pano de fundo inquietante. A investigação do crime organizado que manda matar passa também pela investigação de determinados investigadores. As ligações incestuosas. Será que ainda tem muito mais coisa a vir nesse caso ainda? Eu acredito que sim. Então vamos